Gurias, estamos em outubro, já começou aí um calorzinho, logo é dezembro, é verão, e aí a gente lembra que nessa época é mais comum aqui pra gente, né, no nosso estado, estarmos de biquíni, de saias mais curtas, vestidinhos mais leves, e vem a pergunta, a gente tá com um corpo que deseja estar olhando no espelho, é o corpo que eu gostaria de estar no verão? Se por acaso esse é o caso de você ainda não tá com ele ideal, eu tô aqui hoje com a solução. Mas se não for a solução, é umas dicas bem preciosas na Sala com Confraria, que eu tô com 3 mulheres aqui, especialistas em nutrição, a Luana Flores conosco, né? Nutricionista esportiva. E temos também a Márcia Refinski, que é fisiologista, educadora física, e a nossa colunista, né, que já nos acompanha há bastante tempo, a doutora Fairuz de Castro, que é dermatologista. Gurias, essa é a questão. Sabemos que o correto é, ali durante todo o ano, estarmos fazendo exercício físico com frequência, isso na nossa rotina, cuidando da alimentação, tendo uma alimentação saudável, fazendo procedimentos estéticos e consultas no dermatologista para estar tudo certinho. Só que nem sempre isso é possível muitas vezes ou não é prioridade para muitas mulheres. E aí vem a pergunta, ainda dá tempo, gurias, de até a chegada efetivamente do verão, darmos um up no corpo, quem quiser fazer isso? Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo, ainda mais que estamos em outubro ainda, ou seja, faz milagres, né? 2 meses dá para fazer milagre. Com certeza, é só estratégia. É porque uma coisa é se alimentar saudável, que é o princípio de tudo para a saúde. Mas quando a gente quer um resultado estético, seja ele qual for, não interessa, não precisa entrar dentro de um padrão ou onde o corpo tem que ser assim. O que faz a gente ficar bem, né? Ainda assim, tem que saber como se chega lá. De onde a gente está para onde a gente está indo, 2 meses, dá para montar estratégias maravilhosas em termos de treinamento, de alimentação, de estilo de vida, de procedimentos, que a gente consegue chegar lá se sentindo melhor com a nossa saúde emocional boa, que isso é o principal de tudo. Esse é o ponto. Se a gente estivesse se sentindo bem, com a nossa autoestima fortalecida, saúde. Saúde é o que interessa. Em primeiro lugar, sempre. Saúde é o principal, porque você vai se arrumando de dentro para fora. Então, conforme você vai se sentindo bem dentro, reluz, transborda, né? Então, a saúde em primeiro lugar, e depois eu sei que tem vários métodos nutricionais que ajudam a gente para se alimentar melhor. E também procedimentos estéticos, né? Isso aí, gurias. Fairuz, conta um pouco pra gente, nessa época, o que é recomendado, né? Seja no tratamento de celulite, às vezes de uma gordura localizada, o que é possível fazer nessa época, desse finalzinho de ano? Gente, a gente tá aí em outubro, temos muito tempo ainda para cuidar da saúde, cuidar da beleza também, por que não? E o principal ponto é que, assim, uma andorinha só não faz verão, né, gurias? A gente precisa de um conjunto de elementos. Dieta e atividade física são super importantes e os procedimentos, eles não vão emagrecer alguém, né? Eles não vão modificar algo externo que internamente a gente já não esteja num processo. Mas sim, nós temos várias opções, a gente tem hoje tecnologias para queima de gordura localizada, nós temos procedimento para flacidez, nós temos tratamentos também para celulite, a gente tem aparelhos para isso, que junto, né, de um conjunto de tratamentos, a gente consegue sim redefinir, a gente consegue melhorar a drenagem corporal, a gente consegue deixar o corpo que a paciente deseja com um tempo hábil, porque os procedimentos também eles não são imediatos. A gente precisa dar um estímulo para o corpo e esperar que o corpo responda. E normalmente, gente, isso são 2 meses para a maioria dos tratamentos. Então, outubro é o mês ideal para a gente pensar nisso e iniciar uma estratégia. Quero queimar a gordurinha localizada, quero tratar a celulite, a bananinha, ainda dá tempo. Márcia, e falando sobre o que a Fairuz trouxe, né, de ainda dá tempo, também tem o cuidado de, muitas vezes, as pessoas que, tá bom, quero colocar um exercício físico na minha rotina e começam drasticamente, vou sair correndo já, né, vou correr, vou fazer 3 vezes na academia e tal.
Para uma pessoa que não tem isso ainda na sua rotina e que quer ter resultados, né, até o verão, o que tu diria que a melhor forma de se iniciar o exercício físico, colocando na sua rotina? O que seria o ideal? Eu tenho um passo a passo bem interessante, que é, em primeiro lugar, procurar o seu médico, fazer todos os exames para a gente entender o que é que a pessoa está precisando no momento. Porque eu sempre digo que é apertar os botões certos nessa nave, né? Então, assim, como é que eu vou saber quais são os botões certos se eu não estou entendendo quem é essa pessoa que está na minha frente? Então, o primeiro passo é entender, através de um médico, fazer os exames, tudo direitinho, numa avaliação física. Na avaliação física eu entendo, eu encaminho bastante também para a Lu, né? Muito. Então a gente faz uma parceria. Olha só, o teu problema é psicológico. Você tem fome do quê? Daí eu vou lá e dou uma encaminhada para o profissional. Ah, não, olha só, quando eu faço uma anamnese ali, eu vejo a alimentação, nossa, eu só fico escutando, daí eu digo, opa. Com cara de paisagem, né? Com cara de paisagem, tu me conhece. Eu fico assim, opa, então o ponto. Então eu vou analisando, eu vou avaliando o aluno para entender o que ele busca, qual é o histórico dele, o que ele quer na vida dele. E eu vou te contar que quando eu monto o treinamento dessa pessoa, eu penso que é um start, dependendo, né? Daqui a pouco vem uma pessoa de um outro, né? De uma outra academia, enfim. Daí eu vou vendo, opa, esse aqui já tá no iniciante, então eu vou tratar dessa maneira. Tá no intermediário, dessa maneira. Tá no avançado, daquela maneira. E daí, se a pessoa tá no avançado agora, até o verão ela vai ter X resultado. E eu vou te dizer, dá para mudar uma vida. Em 2 meses dá para mudar uma vida. Agora, assim, ó, também dá para mudar uma vida se a pessoa quer começar hoje e não interessa a idade. Esse é um ponto não bem importante, né? Se você quiser mudar hoje, em 2 meses dá para mudar uma vida. Só que daí, se você tem 40 quilos para perder 30, calma, né, gente? Não, então, milagre também não existe. Não é nem... milagre, mas não é nem uma questão de milagre. É uma questão de ultrapassar o seu limite. Sabe aquela coisa assim de... Que pode gerar consequências daí negativas, né? Na questão do exercício físico, mais ainda, né? Ultrapassar os limites. Muito, porque o pessoal confunde o que é ser saudável com atleta. Ser saudável, ser atleta. Então, existe 880. Sedentário, atleta e nós. Né? Nós somos o ser saudável. Então o pessoal confunde muito isso do ser saudável com ser atleta. E vai lá e faz tudo que ultrapassa os seus limites. Atleta, sim, ele vai ganhar pódio, ele vai ganhar medalha, troféu. Então ele tem mais, ele escolheu essa vida para ele. Então ele tem mais que ultrapassar os limites e conquistar aquela medalha pra gente nas Olimpíadas. Luana, e agora a Márcia estava falando sobre, né, o sedentário e o atleta. Na nutrição mesmo, a gente também tem esses extremos, né? A pessoa que, de repente, tem lá uma vida desregrada mesmo na questão de alimentação e com alimentação em excesso ou fora de horário, ou com muito industrializado, enfim. E, no outro lado, a pessoa que super se cuida, né, e tal. O que é de maneira até mais radical, o que é um meio termo para quem está começando e quer, como a Márcia falou, tipo assim, fazer mudanças? Bom, então já vou pegar o gancho da Marcinha, que é o seguinte. O atleta, tá? E desculpa, não quero ofender ninguém. O atleta não é uma pessoa saudável. Isso é uma coisa que a gente fala nos cursos e tudo mais, quando a gente debate sobre esse assunto. O atleta vem de rendimento. Então é muito importante entender que o atleta, ele não é a personificação da saúde, e sim do rendimento, que são 2 coisas diferentes. O que a gente está procurando? Porque o atleta trabalha com isso. A ideia dele é ultrapassar o próprio limite do corpo e usar o corpo no limite. Então vamos pegar um carro, né? Que nem a gente tem o nosso carro, que é o nosso organismo. Se a gente passa do limite, e se todos os dias a gente anda 200 quilômetros, né? Se a gente leva sempre no limite, em 2 anos, aquele carro que a gente tirou 0, ele vai estar super usado, precisando de muito mais manutenção, num nível muito mais difícil
de voltar ao início, né? Agora, se a gente tem um carro que a gente usa para passeio no final de semana, que a gente trata bem, ele vai estar super novo depois de 2 anos, né? Quase 0 quilômetro. Então, tem essa ideia. Se a gente deixar algo parado, o carro ficou 2 anos da pandemia parado, também vai afogar o motor, nada vai estar funcionando. Então não dá para parar, não dá. A nossa máquina foi feita para o movimento, mas não para o movimento exacerbado. E daí tudo bem que a pessoa faça isso, se isso é a vida dela e é aquilo que ela se comprometeu. Mas a pessoa tem que entender, então, que ela se comprometeu com isso. Não quer dizer que ela tenha que fazer isso para ter resultado, ser saudável. São coisas diferentes. Eu me né? lembrei agora que eu inventei uma lei para os meus alunos, que é a lei do uso e do desuso. Igual o Ralu falou, a questão do carro que roda demais é um táxi, né? Você pega um táxi ou um carro do mesmo ano, você vai ver que o táxi é desgaste, muito mais né? desgastado. Muito maior. Então, assim, o atleta, o pessoal confunde muito achando que o atleta é super saudável. Oi? Não! O atleta é um xodozinho nosso que a gente ama, inclusive, mas ele é um ganhador de medalha, ele é sabe? Então a gente não pode se comparar com ele, a gente tem que entender que existem radicais livres, toda a fisiologia mostra isso, que há um desgaste muito grande no organismo e acabamos envelhecendo demais. Tanto é que os maratonistas têm aquela cara murcha, aquele corpo, né, diferente, digamos assim. E assim, em termos de pesquisa científica, os atletas não têm uma expectativa de vida maior, Se aposenta né? E tal, índice de obesidade, de problemas cardíacos, de uma série de doenças é altíssimo em ex-atletas, né? Mas o atleta, ele leva a um limite para criar novo limite. E nesse novo limite, ele consegue um rendimento maior no curto prazo, não no longo prazo, enquanto expectativa de vida, né? Viver mais e tudo mais. Então, assim, o que acontece? A gente precisa saber quem a gente é, nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. A primeira coisa é saber quem a gente é. Qual é o nosso tipo físico, qual é o nosso tipo metabólico, o quanto é o objetivo, exatamente, o quanto a gente precisa perder, o que a gente tem, quanto de gordura, não é só quanto de peso, a gente tem constituição diferente, as pessoas não são iguais, né? Então a gente pode ter uma compleição óssea maior, a gente pode ter já mais massa muscular dependendo do nosso tipo físico e genética, e tá tudo certo. Essa coisa de peso versus altura, isso já tá super ultrapassado. O que realmente a gente precisa para chegar onde a gente quer? E daí também acionar, né, um tipo de estratégia alimentar de acordo com aquilo que funciona para a gente. Questão cultural, exatamente, questão cultural, questão de meio, tá? A gente precisa entender. A rotina mesmo, a né, rotina, dia a dia. exatamente. Então, assim, o que é melhor? Hoje em dia, com a internet, que é muito legal por um lado, mas é muito danoso por outro, essa confusão que cria nas pessoas. Tipo, então todo mundo tem que fazer jejum. Jejum é o melhor. Cetogênico é o melhor. Paleolítico é o melhor. Gente, assim, tudo existe e continua existindo porque funciona. Porque são estratégias bioquímicas que de alguma forma funcionam, mas não para todo mundo. Né? Eu acho que esse é o recado, né, de hoje. A questão da gente se conhecer, né, saber os seus limites, procurar, né, orientação profissional para esse, ainda mais se a pessoa sai de um sedentarismo, né, ou de uma alimentação desregrada, ou nunca fez um procedimento estético e tal, de sempre, né, procurar orientação médica para isso. Mas a boa notícia é que sim, né, esse SOS Verão, sim, temos aí 3 meses pela frente que dá para fazer algo, sempre com muito cuidado, enfim, e lembrando, né, gurias, é melhor começar hoje, como a Márcia falou, tipo, dá pra mudar a vida, dá, e é melhor começar hoje. Então, hoje que é sábado, vamos, né, colocar um compromisso de que segunda-feira, então, ok? Mas o dia que a gente escolher, efetivamente, buscar ajuda, buscar informação e fazer a mudança que precisamos, né, na nossa vida. Até porque a gente pode também ter momentos diferentes, né? Começar mais devagar, porque a pessoa tá desacostumada com isso, para que não seja tão violento. Ou o contrário, começar mais rápido para a pessoa dar um up, se motivar e depois mudar a estratégia. Não quer dizer porque a pessoa fez alguma coisa nesse momento que precisa ser sempre assim. São momentos diferentes, tá? Então, assim, tudo funciona, só que a gente tem que entender
para que cada pessoa serve. E daí a gente pode usar o jejum intermitente, cetogênica, low carb. Tem algumas coisas que são científicas, tá? Low carb, que não é no carb, tá? Que tem a ver com 10 a 40% de carboidrato, na mesma proporção que a proteína, com déficit calórico, porque óbvio, se a gente quer emagrecer, a gente precisa comer menos do que a gente gasta, para o nosso organismo ter que acessar as nossas reservas. Né? Um déficit calórico de aí 25%, 30%, todo mundo funciona bem com isso. Né? A gente pode sempre usar essa estratégia e ordenar isso em termos de estratégia no médio prazo, que pode ser até o final do ano, com outras coisas. Primeiro começa numa low carb, vai para uma cetogênica, pode mixar jejum com low carb, que funciona super bem para quem gosta de jejum, mas também não consegue se comprometer em todos os dias, ter essa sistemática, e funciona super bem. Então, assim, tudo dá, gente. Não existe assim, ó, eu não consigo. As pessoas chegam assim, muito desesperadas para mim. Luana, eu não consigo fazer jejum, então eu acho que eu não vou conseguir chegar no meu resultado. Não, para aí, não quer dizer. Eu acho que entra aqui e já pra gente encerrando e ficar um recado final, essa questão de se conhecer, de todos esses tipos de dieta que a Luana trouxe, que também tem uma questão que a gente vai muito pro Google, né? E aí busca ali o que vai fazer, o exercício para emagrecer, o melhor tratamento, né? E não, né, gente? Google... Ok, uma fonte de informação super legal, Dr. Google, mas vá na fonte. E sim, dá tempo. Esse nosso SOS Verão é para largar aí a cutucada, né? De que sim, se você quiser, né, se sentir que é o seu momento de fazer algumas mudanças de hábito, de mudar algo no seu corpo, agora é o momento. Gurias, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui na sala com a confraria. E até a próxima. Acompanho. Hoje a gente tem mais coisas sobre SOS Verão, vai estar muito legal o nosso programa. Sigam aqui acompanhando nesse sábado. Olá, pessoal! Nós estamos no De Frente para o Espelho e hoje as dicas são sobre procedimentos corporais. E pensando nisso, eu trouxe uma convidada super especial, a doutora Tiana Burman, que é proprietária do Instituto Burman e Bastos, uma clínica que tem hoje diversas tecnologias para a realização de procedimentos corporais, sem a necessidade, muitas vezes, de um procedimento cirúrgico. Então, doutora Tiana, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês hoje. Que a gente observa, Fairuz, é a busca por procedimentos minimamente invasivos. Hoje em dia, né? A gente está numa nova era no que diz respeito à evolução tecnológica de aparelhos que nos permitem que a gente perca aquela gordurinha, trate aquela flacidez ou aquela parte do corpo que nos deixa, digamos assim, insatisfeita, sem ter que se submeter necessariamente a um procedimento cirúrgico. Ou seja, a gente pode realizar o procedimento e não ter downtime e voltar imediatamente às nossas atividades. E isso serve para várias queixas, né? Inclusive aquela gordurinha localizada, aquela que nem a dieta e nem o exercício conseguem eliminar. Então, hoje temos diversos equipamentos que tratam essa gordurinha, como por exemplo o Sculpting, o Sizer. O Sizer ele é um ultrassom macrofocado, né? Que elimina aquela gordura localizada de forma definitiva, que é uma coisa incrível, né? E às vezes áreas menores a gente consegue tratar também com o Ultraformer, enfim, são uma gama muito grande de tecnologias que trabalham a gordura, algumas delas inclusive em uma única sessão. Olha que fantástico! Então, gente, assim, o que a gente está querendo contar para vocês é que ainda dá tempo de termos o corpo do verão. Nós temos ainda tempo para fazer algumas tecnologias, alguns tratamentos, muitas vezes até mesmo associação de procedimentos para a gente chegar bem no verão. Então, doutora Tiana, o que nós temos assim de tratamento voltado para flacidez? Conta um pouquinho para a gente. Temos também diversas tecnologias que trabalham aquela flacidez superficial e também aquela flacidez mais profunda, aquela que é associada mais à gordura, como por exemplo o Onda Cool Waves, que é uma tecnologia de micro-ondas, né? As ponteiras robóticas do Fotona, que é um super laser excelente, a ponteira T-Runner, que trata a qualidade da pele, promove espessamento da pele.
né? Nós podemos associar também coisas, né, como bioestimuladores, então associar uma tecnologia com os injetáveis para ter resultados ainda mais encantadores. Inclusive, gente, tem até artigos científicos mostrando que a associação de uma tecnologia com um procedimento injetável aumenta de forma muito significativa o colágeno, que é uma proteína que a gente gosta muito, porque é a proteína que dá firmeza para a pele, né? Então, quando a gente está com aquela pele um pouquinho mais flácida, muitas vezes realizar mais de um tipo de procedimento vai ter um resultado e a gente consegue estar bem daqui a pouco para colocar uma blusa e melhorar ali aquela flacidez do braço ou até mesmo no abdômen, alguma região assim que vai ficar à mostra agora no verão. Exato. E pra gente ficar bem, o que nós temos da parte muscular? Eu ia comentar agora com vocês, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não perde somente colágeno, nós perdemos o músculo. E hoje uma nova era no que diz respeito a tratamentos corporais é o surgimento de equipamentos, de tecnologias que trabalham o músculo e que promovem hipertrofia e hiperplasia muscular. Então, nós temos na nossa clínica, no Instituto Bruma e Bastos, um equipamento que se chama M-Sculpt. Esse equipamento promove contrações supramáximas, que são aquelas contrações que a gente não consegue realizar espontaneamente no exercício físico, no nosso exercício habitual. E isso acaba gerando uma hipertrofia muscular. Detalhe, provado cientificamente, então tem estudos científicos que mostram isso em apenas 4 sessões. E pode ser usado em diversas áreas corporais, abdômen, braços, pernas, culotes e até mesmo nos glúteos, que é uma queixa muito comum das mulheres. As mulheres brasileiras gostam de ter o glúteo bem definido. E não é só a parte, né, estética que isso melhora, a gente tem também um ganho funcional. O músculo trabalhando melhor, a gente também tem mais disposição, a gente consegue fazer melhor as nossas atividades, muitas vezes fortalecendo a musculatura do core, a gente melhora a dor nas costas. E também quando a gente fortalece a musculatura do assoalho pélvico com o primo do M-Sculpt, o M-Cella, que é uma cadeira de eletroestimulação, a gente também tem, né, melhora de quadros de incontinência urinária e muitas vezes até melhora a saúde íntima feminina. Exato, até porque é uma musculatura difícil de ser trabalhada. E eu não posso deixar de contar para o pessoal aqui que o M-Sculpt teve uma super evolução, um recente equipamento que nós acabamos de receber e que é uma novidade no Brasil, que é o M-Sculpt Neo, que além de músculo, ele já queima gordura na mesma sessão. Quem não vai querer, né? Que maravilha! E o último aparelho que eu gostaria que tu comentasse pra gente é o M-Tone, porque a celulite também é uma das grandes queixas das mulheres agora nesse período. O M-Tone é uma tecnologia que une ondas eletromagnéticas com radiofrequência, então elimina a gordura e trata as 5 principais causas de celulite. Então dá para chegar com tudo em cima pro verão, pessoal. Então tá, pessoal. A gente tem nas nossas redes sociais muitos materiais sobre essas tecnologias, sobre esses tratamentos. Se você quiser, né, mais alguma informação, a gente fica à disposição. E agradeço a doutora Tiana, né, pela presença aqui no programa. O programa ele vai seguir com outros conteúdos, também falando sobre saúde, sobre bem-estar. E esperamos vocês no próximo sábado. No Carreira e Negócios de hoje, a gente recebe a nossa colunista, Fernanda Fröhlich. Bem-vinda mais uma vez. E para falar de um assunto que a gente começou na última participação da Fernanda, quando nós falamos sobre escolha profissional de jovens, né? Quem estava ali se preparando em especial para vestibular, para Enem e tal. E tu comentaste, Fernanda, de uma mentoria, né? Que tu desenvolveu com metodologia própria. E eu queria que nesse nosso momento hoje, tu falasse um pouquinho mais como é que é essa ferramenta desenvolvida por ti para a mentoria. Tá ótimo então, Iva, muito obrigada, é um prazer estar aqui junto contigo novamente. Bom, então, dando continuidade que a gente falou, né, então a gente falou bastante lá dos 5 encontros, que a gente conversa sobre assuntos específicos e também aliado a esse processo, o que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, né, gatilhos que despertem aí o nosso interesse, a nossa motivação de fazer as coisas acontecerem, né? De dar aquele boom, de dar o start para o movimento, que é o movimento que traz o resultado para as coisas acontecerem. Pensando nisso, pensando aí no nosso mundo, no meu público, que era o público jovens, né? Pensando no todo o movimento que hoje está acontecendo do dia a dia,
Então eu resolvi unir a tecnologia e a inovação nesse processo que eu faço de acompanhamento com os meus mentorados, com meus coaches e aliando então um aplicativo e um painel de gestão. Aí jovens adoram, né? Aplicativo. Adoram, né? Então foi uma forma, além de, claro, né, da modernidade, da inovação, trazer a tecnologia, também é uma forma de colocar esse gatilho de interesse, de despertar o interesse nesse jovem, de querer fazer esse processo acontecer, de fazer com que todo movimento que ele precisa fazer, ele tenha um estímulo a mais ali naquele aplicativo. E também para facilitar o meu trabalho como mentora, como coach, de acompanhar esse jovem, muito além de, naquele dia que eu estou na sessão com ele, como eu tenho um painel de gestão, eu consigo acompanhar os movimentos que ele faz no aplicativo. Então, ou não faz, né? Ou não faz. Ótimo ponto, Iva. Ou não faz, exatamente. Então, facilita com que eu tenha esse acompanhamento que vai além daquela sessão individual, que vai para o aplicativo, esse painel de gestão, e que eu consiga até utilizar essas informações no nosso próximo encontro. Então, isso tende a dar um dinamismo maior e até mesmo uma motivação e um interesse maior no processo pelo jovem. E tem 3 pilares, né, Fernanda? Isso, exatamente. E aí, toda a metodologia ela é pautada em 3 pilares. Que esses pilares, eles foram pensados e estruturados exatamente com aquilo que a gente acredita que, de fato, traz resultado para o dia a dia das pessoas. Então, o primeiro dele é o autodesenvolvimento, ou seja, é a gente ter consciência do protagonismo da nossa história. Ou seja, nós somos responsáveis por fazer as coisas acontecerem. Depois disso, a gente tem a parte de conteúdo, né? Que é o conhecimento. Hoje em dia, a gente precisa constantemente estar se renovando, trazendo e adquirindo conhecimento. Mas muito além de só ter o conhecimento, é fazer acontecer. Então, esse é um dos nossos pilares da metodologia que faz a provocação de, não, você precisa ter esse conhecimento, mas também colocá-lo em prática. E, por fim, então, um acompanhamento, né, de uma especialista nesses momentos pontuais para conseguir dar esse up a mais, conseguir trazer um resultado que às vezes sozinho a gente tem uma dificuldade maior. Eu acho que esse talvez seja um dos principais diferenciais, né, desse trabalho, que é juntar todo o teu conhecimento, a tua expertise e tal, e o lado humano mesmo, né, de acompanhar, de aconselhar, de ser uma pessoa próxima ali, junto com a tecnologia, né, é um diferencial muito interessante para esse momento. E falando com jovens, né, que eu achei que tem tudo a ver a questão do aplicativo com esse público que tu acessa, né. E as sessões, Fernanda, fala um pouquinho das sessões agora. Isso, então, as sessões, elas acontecem de forma, existe a possibilidade, né, tanto presencial, mas o online hoje ganhou o coração, acho que, das pessoas, né, e como estamos falando de inovação, estamos falando de tecnologia, então faz total sentido ter essa possibilidade, né, então, muito surgiu na pandemia, mas mesmo pós-pandemia tem uma vontade dos jovens de seguir fazendo essas sessões via online mesmo, porque daí tá na praticidade, eles conseguem encaixar a agenda, esse dinamismo que facilita para eles. Então, por mais que eu tenho a possibilidade de fazer o presencial, o online ganha. E eu sei que tem um mimo, né, para quem tá nos assistindo, que a Fernanda gentilmente disponibilizou aqui pra gente. Vocês vão ver um QR Code aqui na tela, que vai levar para uma conta de Instagram, e quem mencionar inbox, Fernanda... Isso, no inbox, isso, manda... Conta mais um pouquinho pra gente desse mimo que tu disponibilizou para os nossos telespectadores. Como não, né, pensar em um agrado, uma coisa tão bacana, com conteúdo tão legal aqui para quem está nos assistindo. Então, o Mimo, a gente está aqui trazendo para lançar 2 mentorias para 2 pessoas, um processo de mentoria para 2 pessoas. As 2 primeiras que entraram... Pega agora o celular, então vai pro QR Code. Pegar aqui no QR Code, mandar pro direct mentoria, a gente faz o contato aí e vai ganhar 2 mentorias. Tanto para você, pais, ou para pais e mães, né? Ou para os seus filhos, para o seu jovem. Aí fica a escolha do que vocês acharem que faz mais sentido. Adoro, então não perca, adoro quando tem essas coisas aqui, né, no nosso programa. E a Fernanda gentilmente, então, está cedendo 2 mentorias para quem
for agora, né? Claro, tem que ver se faz sentido para si, para o seu momento, enfim, né? Perfeito. Mas mencionar no Instagram, no inbox, mentoria, vai estar, então, recebendo o contato, provavelmente da Audrey, né? Ou de alguém da equipe da Fernanda para fazer o agendamento e usufruir da mentoria. Muitíssimo obrigada, Fernanda. Seguimos aqui com o programa e a Fernanda, sem ser nessa semana, na próxima, vai estar aqui com a gente de novo com mais informação. Ela é nossa colunista aqui de carteirinha, literalmente. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, Iva. Olá! Escutar histórias de mulheres inspiradoras é sempre muito bom, porque, queira ou não, é uma forma, é uma bênção de aprendermos com os erros e acertos de outras pessoas. E na Confraria do Batom, a gente tem, desde 2013, um pedaço dos nossos encontros presenciais, depois agora mais recentemente online, onde nós chamamos de Minutos que Inspiram, onde nós convidamos mulheres que tenham tido momentos dentro da sua vida, que foram momentos de superação, que usaram a criatividade, que superaram uma grande fracasso, uma perda, deram a volta por cima, em vários aspectos, seja na sua vida pessoal, profissional, algum aspecto de saúde, enfim. Mulheres que têm alguma coisa para nos trazer, para nos incentivar e mostrar que sim, é possível, né, se inspirar com aquela história e trazer algo para a sua vida. É, como eu disse no início, uma bênção podermos aprender, estarmos atentas e podermos aprender com as histórias inspiradoras que já passaram pela Confraria e que agora vão passar aqui pelo programa da Confraria na RDC TV. E a gente tem aqui hoje, né, o primeiro Minutos que Inspiram dentro do nosso programa. E não poderia deixar de ser, né, com a Raquel Trevisan. A Raquel é minha amiga de muitos anos, é uma mulher inspiradora por vários aspectos, já foi nosso Minutos que Inspiram dentro de programas, dentro de eventos, né, presenciais da Confraria do Batom. E a Raquel também é nossa convidada hoje, porque estamos em outubro e é um momento, né, um mês inteiro de reflexões, de incentivo ao cuidado e à prevenção do câncer de mama, de festejarmos as milhares de mulheres vitoriosas que passaram pelo câncer, né, e se curaram. E a gente traz aqui uma vitoriosa, né, de certa forma representando várias outras, inclusive que a gente tem na confraria. E por que eu convidei a Raquel? Porque eu queria mesclar, Raquel, duas coisas da tua história com o câncer, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por estar mais uma vez aqui com a gente, né, no Momento Confraria. A Raquel foi diagnosticada com câncer em 2018 e ela estava no auge da sua carreira. Ela recém tinha recebido um prêmio, né, de top de marketing da DVB. Agenda lotada, a Raquel vai se apresentar daqui a pouquinho, mas ela é formada em administração, ela é palestrante, estava com a agenda lotada, com palestras para os próximos 12 meses, literalmente. Tinha uma questão familiar muito peculiar, que era planejar os 15 anos da filha, e nesse momento tão especial da vida dela, foi diagnosticado com câncer de mama. Raquel, conta um pouquinho desse momento lá em 2018, que, né, foi um baque, né, para ti, como obviamente sempre é um diagnóstico de câncer, e queria que tu contasse um pouquinho como foi receber a notícia, como é que tu descobriu o câncer, né, e como foram os primeiros tempos com a doença. Primeiro, só dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, orgulhosa da amiga, né, de ver esse projeto. Sempre, né? Uma das nossas Minutos que Inspiram é sempre muito bom. Então, realmente é o que a Iva falou, né, eu tava num momento, não sei se é auge, amiga, né, mas assim, no momento... Auge é agora, né? Exato, né, mas assim, naquele momento, era um momento que a minha carreira tava decolando, assim, com projetos saindo do papel que eu queria tanto, que era ir dar palestra pelo país, os 15 anos da minha filha, enfim, né, era um momento assim, tá, agora vai, sabe aquela sensação que agora tá indo. E aí eu fui fazer uma revisão, né, de praxe, que eu sempre me cuidei muito da minha saúde, e em função dos 15 anos da Valentina, eu antecipei, porque a minha irmã que mora fora veio aí, eu antecipei minha revisão, que seria em agosto, eu revisei para finalzinho de maio. E me lembro... Todos os anos tu faz mamografia, todos os anos, aqui já todos os entra anos, um ponto né? muito importante. E isso é realmente muito importante, depois a gente falar,
porque tem aquela coisa, quem procura acha, graças a Deus que acha, Sim. né? Porque quanto o câncer de mama é um câncer que ele evolui muito rápido, ele pode dobrar, como aconteceu comigo, em 30 dias, né? Então, assim, se achar qualquer nódulo, qualquer coisa diferente, vá para o médico, porque a velocidade do tratamento é o que vai fazer a grande diferença, e se consegue pegar no início do câncer, tem 90 e tantos por cento de 95% de chance, de né? cura, né? Então, assim, voltando para mim, eu antecipei a minha revisão, e aí eu tenho algumas datas bem marcadas. Eu fiz a minha consulta com o meu médico dia 30 de maio. E aí eu sei disso porque eu me operei, tirei minha mama em 30 de julho. Ou seja, 2 Muito meses rápido, depois. Raquel. Muito rápido, 2 meses depois. No dia 30 de maio, depois com o meu gineco, ele disse assim, eu vou te ler o que eu escrevi na tua ficha. Perfeito, como sempre. E literalmente 2 meses depois, eu tava tirando a minha mama e já tinha uma bola imensa na minha mama. Então, apareceu no exame de rotina. Eu morava em Santa Maria na época, isso que demorou um pouquinho, porque o médico que fez a mamografia deixou meu exame no escaninho, e eu demorei 15 dias para ir buscar, porque eu tinha logo seguido uma viagem para São Paulo. Então, quando eu voltei, que eu fui olhar, e aí, claro que quando eu peguei a mamografia, acho que todo mundo tem esse péssimo hábito, ou bom hábito, de abrir o seu exame. Antes de levar para o médico. Antes de levar pro Mesmo médico. que não entenda muito bem o diagnóstico, dá aquela espiadinha. Exato, né? Daí bota lá, e eu olhei BIRADS 4C, e aí eu disse assim, tem alguma coisa errada. Eu vi que era algo diferente dos meus outros exames. E aí eu fui pro Google, né? Que todo mundo faz isso também. E aquilo, quando eu li aquilo, um buraco se abre, porque BIRADS 4C, que eu acho que a doutora Mayra depois pode explicar, vai explicar isso. Sim, a gente vai ter a doutora Mayra Dei maravilhosa. spoiler. Deu spoiler. Fique ligado no programa de hoje, que a gente tem a presença ilustríssima da doutora Mayra Calef. Né? Então, assim, dando spoiler, daí o BIRADS 4C é que tem alta chance de ser câncer, né? Então, é uma classificação que tu tem BIRADS 1 e 2, acho que é normal. 3, monitore a cada 6 meses, que tem probabilidade de ser chance. BIRADS 4 é alta chance, BIRADS 5 é câncer, né? Então, quando eu olhei aquilo e botei no Google, realmente parece que o chão abre, porque tu ouvir a palavra câncer é amedrontador, não tem outra palavra para dizer isso, né? Te volta tudo na cabeça, de tu olhar, e nós como mulheres vem a imagem das mulheres carecas, sem cabelo, Sim. né? A sem mama, né? Do Mamastec. Então, assim, aquilo é um negócio que é uma avalanche de emoções, é um turbilhão. Mas eu, Raquel, confesso que em nenhum momento eu pensei eu vou morrer. Né? Eu pensei em nenhum momento eu vou morrer, mas a morte obviamente te dá a sensação de finitude, e eu acho que o que eu mais aprendi com o câncer, e hoje olhando para trás 4 anos depois, eu tirei a minha mama, graças a Deus não precisei fazer nem químio e nem rádio, né? E isso é realmente uma bênção, mas tirar a mama é uma mutilação. E hoje eu consigo me dizer que eu me sinto curada, no sentido curada de alma, porque não tem como tu passar por um câncer e não ser impactado. Mas a boa notícia é que passado e sobrevivido e estar curada, a gente é impactada positivamente. Eu hoje sou um ser humano muito melhor, eu ressignifiquei, e o que tu diz, o auge, o sucesso, também tem outro gosto e outras razões. Outro significado, outros inclusive, significados, né? Depois de um câncer. Exatamente. Raquel, e pra gente concluir, né? Então, já nesse clima, né, de Outubro Rosa, para as mulheres que neste momento estão em tratamento, né, do câncer, ou pessoas que têm próximo a si, na família, como amigos, o que tu acha que poderia ser uma palavra de incentivo e uma dica, assim, para que leve esse momento, né, e tenha esperança, e leve esse momento de maneira um pouco mais leve? Primeiro, eu acho que ter bem isso que tu disse, esperança, não ficar focando na morte, né? A morte, sim, pode acontecer em casos que não pegam com antecedência. A prevenção, acho que o Outubro Rosa é a gente falar, é a prevenção. A prevenção é extremamente importante, porque isso é sobreviver, isso é vida. Então, não desanima, pensa na vida, no que tu vai fazer depois que tudo isso passar, porque passa. É isso aí. Foca no futuro, na esperança, na cura e na prevenção. Né? Identificar precocemente o câncer ajuda sensivelmente nas chances de melhora, né, e de cura. Raquel, muito obrigada, meu amor, por ter vindo aqui com a gente, estrear o Minutos que Inspiram. E fiquem ligados que ainda nesse programa a gente tem mais informações sobre câncer de mama e como prevenir. Muito obrigada e até mais.
estamos em outubro, que é um mês dedicado a realmente nos informarmos, nos solidarizarmos, nos envolvermos com a causa do câncer de mama. E nesse programa em especial, nós temos uma pessoa que me honra muito de estar aqui conosco hoje, que é a doutora Mayra Calef, porque em outubro realmente é o mês que ela mais está, né, com a agenda lotada, porque ela também, além de chefe do Núcleo da Mama no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, ela é presidente do IMAMA e do FEMAMA, atende, e esse é o core, né, dela, atender as suas pacientes, está super envolvida com pesquisas de orientação, de mestrado, de doutorado, o seu próprio banco de dados de pesquisa. Então, é uma pessoa que é uma referência, né? E eu fico muito feliz de estar aqui com a gente. Doutora Mayra, seja muito, muito bem-vinda aqui ao nosso programa da Confraria. É um prazer lhe receber aqui. E a gente começa falando sobre um problema que eu acho que mais do que nunca vem à tona, porque nós temos dados de 2019, que realmente o câncer de mama era a principal causa de morte entre mulheres, mas que depois, com a vinda da pandemia, obviamente esse cenário se modificou, mas que vem algumas consequências, né, da Covid, que muitas mulheres postergaram, deixaram de fazer os seus exames preventivos, né, em especial a sua mamografia, e isso acaba acarretando muitas vezes um diagnóstico, né, mais tardio e aumentando assim as chances, né, diminuindo, perdão, as chances de cura. Doutora Mayra, como é que a senhora vê esse momento pós-pandemia e o reflexo disso no diagnóstico do câncer de mama? Muito obrigada pelo convite. Por favor. Gostei muito, sempre tive curiosidade sobre a confraria do batom, porque eu não saio de casa sem batom. Ah, que bom! Eu não tenho, eu estou no elevador e eu já estou vendo que eu não estou, eu volto. Então, o que eu vejo, assim, que esse momento é um momento de muita reflexão, né, para nós mulheres, porque todo o medo que a pandemia nos causou, todo mundo congelou em casa, né? E ficou esperando o que iria acontecer. Só que o câncer continuou acontecendo, apesar do coronavírus. E muitas pessoas que dependem única e exclusivamente do SUS estão tendo ainda muita dificuldade de acesso, porque para fazer uma mamografia, e é isso que a gente está assim, batalhando com secretários municipais, estaduais, para fazer mamografia tem muita burocracia. Ela devia ser vista como uma vacina, praticamente. Apesar de ter uma lei federal, né, que teoricamente traz a gratuidade para mamografia para mulheres acima de 40 anos. Existe uma lei desde 2006 que assegura mamografia pelo SUS acima dos 40 anos, independente de qualquer coisa. Mas o que eu estou falando aqui são os gargalos para fazer essa mamografia. A burocracia tem que marcar no posto, vai ser solicitado no posto. Aí o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele só recomenda mamografia de 50 a 69 de 2 em 2 anos. Já é outro problema, mas existe a lei, porque lei é acima de qualquer recomendação, né, a partir dos 40. Então, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre tem ajudado muito nessa conquista de espaços de maior número de mamografias. Mas o Instituto da Mama, ela tem uma abrangência estadual. E a gente sabe que tem cidades aqui a menos de 70 quilômetros de Porto Alegre que a fila de espera para fazer uma mamografia são quase 6 meses. Então, se a pessoa quer fazer uma mamografia de rotina, nós temos que começar a liberar esses espaços. Talvez até que seja um protocolo tipo uma vacina. Tem mais de 50? Se é o jeito que a Secretaria da Saúde entende por causa da recomendação do INCA. Que é automático. Não, tem toda a burocracia. Então, eu entendo que tem muita gente que fica braba com o Instituto da Mama durante o Outubro Rosa, porque a gente diz, faça a mamografia a partir dos 40, e ela não consegue. Então, isso dá muita angústia, mas ela
pode conseguir também alguns descontos, algum jeito pelo IMAMA. O IMAMA tem algumas parcerias sensacionais que nos apoiam há muitos anos e que a gente pode facilitar esse caminho. Esse é um ponto. O outro ponto é que 70% das pessoas no primeiro ano da pandemia não foram fazer seus exames de rotina. 70%. Isso lá no próprio Hospital Moinhos de Vento, onde eu trabalho. Tem essa estatística. Aí foi voltando. Depois, em fevereiro, nós tivemos outro baque. Maio aumentou de novo. Então, ainda não retomamos esses números que eram de 2019, mas que já não estavam bons. Sim. E por que eu falo tanto na mamografia? Porque é o único caminho para detectar, diagnosticar tumores ou lesões que ainda não são palpáveis. Porque é claro que a gente deve se conhecer. A importância do autoexame, inclusive, o né? autoconhecimento do corpo, ver as pintas, ver o que está acontecendo, peso, controlar esses controles de autoconhecimento do corpo. Mas tem um tumor para ser detectado na mão, até pelo especialista, ele tem que ter quase 2 centímetros. Sim. 1,5 a 2 centímetros. Só tumores muito embaixo da pele que a gente consegue com o dedo detectar antes desse tamanho. E o tamanho importa para o tipo de tratamento. Sim. E aí nós teríamos, então, o autoexame, que, obviamente, e com maior frequência precisa ser feito, a mamografia de rotina, né? E depois também tem outros exames, a própria ultrassonografia mamária e tal. Esses 3 exames, eles precisam estar na agenda das mulheres, né? Sim, e tem, eu acho que antes até de falar de ultrassonografia, de ecografia, ele nunca se provou ser um exame que promovesse vamos dizer assim, o aumento da cura. Como rastreio, ele não serve, tá? É a mamografia que serve. Mas muitas mulheres com mamas densas precisam fazer os 2. Sim. Outro gargalo. A gente sabe que nesse Outubro Rosa nós vamos ter já está acontecendo um mutirão de ecografias pela Secretaria Municipal de Saúde, porque a fila de espera é imensa. Sim. Tinha assim. Mas voltando nesse ponto que você falou, eu acho que o que é importante também é o exame do médico, o exame do ginecologista, porque com tão pouco tempo, às vezes, que a pessoa tem, o médico tem no posto, ou até numa consulta de ginecologia, não palpa a mama. E isso é um erro grave. Então, muitos motivos aí. A mulher tem que saber que o exame da mama pelo médico pode salvar vidas e mais, ele é obrigatório no exame ginecológico. Dentro dos protocolos, né? Eu estava olhando para sua camiseta e sei que agora do FEMAMA para 2022 a gente tem as 3 perguntas que salvam. A gente está já no finalzinho, a pessoa já está sinalizando o nosso tempo, mas não queria deixar de que a senhora mencionasse, por favor. No site do FEMAMA tem mais informações sobre as 3 perguntas, mas quais são, né, essas 3 reflexões que podem literalmente ajudar a salvar as mulheres nessa caminhada? Essas perguntas a gente tem que fazer em casa, para as amigas, para a mãe, para a avó, para a tia. A gente vai colocar, inclusive, o QR Code do FEMAMA, onde tem essas informações. São as 3 perguntas. A primeira diz assim, quanto antes você chegar no diagnóstico, melhor. Então, não pode ter medo do diagnóstico. Segundo, você sabe todos os avanços que estão acontecendo na área da mama? Novas tecnologias, inclusive, né, de tratamento. É impressionante como a cura é possível e vocês têm que acreditar em mim. Terceiro, para cada tipo de câncer, para cada tipo de mulher com câncer de mama tem um tipo específico de tratamento. E isso é chamando para a medicina personalizada, que é o caminho para a gente curar mais. Então, nós temos agora, no fim do mês, dia 29, voltamos à caminhada das vitoriosas e todo mundo de camiseta com as 3 perguntas que salvam, para que a gente consiga
também fazer com que não seja só o mês de outubro a falar disso. Sim. Né? Nós precisamos... A gente vai estender, inclusive, a pauta, né, com relação ao câncer de mama. Ela vai até novembro aqui com a gente e está sempre muito aberto aqui o nosso programa para falar sobre isso. E uma outra questão que é nós também ajudarmos, nos envolvermos com algumas ações, em especial do IMAMA. E aí eu estava conversando antes aqui com a doutora Mayra de como que eu queria que vocês soubessem como que a gente pode colaborar, né, de alguma forma, com todas as ações que o IMAMA faz. E aí a doutora Mayra estava citando alguns exemplos, queria que também a gente vai botar o QR Code aqui do IMAMA, mas como é que a nossa telespectadora pode se envolver e pode ajudar o IMAMA? O IMAMA vai fazer 30 anos esse ano. E a gente precisa muito da comunidade, das pessoas como voluntários, porque pode ir lá, separar tampinhas, levar tampinhas para o programa que é o Tampinha Legal. Tem a história da nota fiscal gaúcha, se inscrevam lá com o seu CPF no site, tem direitinho como se fazer. Não é por valor, é por unidade de nota, vai lá um pouquinho para o IMAMA, escolham o IMAMA como o seu beneficiário. E tem também doações de empresas, ajudar a comprar camisetas, divulgar. Gente, o IMAMA é nosso, né? É um orgulho enorme estar à frente do IMAMA desde o seu início como fundadora. 93, né? 93, e é um exemplo nacional de organização da comunidade e de voluntariado. Perfeito. Doutora Mayra, muitíssimo obrigada. Eu sei que a senhora segue hoje numa agenda aí todo mês de outubro, então muito obrigada pela deferência de estar aqui com a gente. E pessoal, acompanhe, nós colocamos já o QR Code, vai estar nas nossas redes sociais também. É um mês específico de concentração, né, das informações, mas sim, o cuidado, né, da mulher com a sua saúde deve permanecer durante todo o ano. E a prevenção, o diagnóstico precoce ajuda a salvar muitas vidas, 95%, né, segundo as estatísticas, de chances de cura quando o diagnóstico é precoce. Então, mais uma vez, muito obrigada e seguimos aqui no nosso programa. Olá, eu sou a Caroline Batista e no Você Bem de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue dar o seu melhor sentindo insegurança, medo e ansiedade? Com certeza não. Mas por que isso acontece? Porque nós somos seres emocionais ao invés de racionais, como a gente sempre acreditou. Aliás, são as nossas emoções que coordenam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então, aquela máxima, né, de Descartes sobre penso, logo existo, a gente poderia substituir por sinto, logo existo. Quando a gente pensa sobre isso, cresce a importância de gerenciarmos as nossas emoções. Afinal de contas, são elas que comandam os nossos pensamentos e comportamentos. Mas me diz o seguinte, como é que eu gerencio algo que muitas vezes eu nem sei? Porque a maioria de nós não tem essa educação emocional e muitas vezes o que eu vejo em consultório e até mesmo nas empresas que eu atendo, que a maioria das pessoas não sabe nominar o que está sentindo. O pior disso é que elas não sabem nem identificar quais são os sintomas daquela emoção e qual é o pensamento que aquela emoção traz. Então, a gente precisa criar autoconsciência emocional. Mas vamos pegar um exemplo para falar sobre isso. E que exemplo seria esse? Se você costuma tomar as decisões, normalmente coloca a carreta na frente dos bois, acaba sendo imediatista e tem uma tomada de decisão ineficiente, como você conseguiria ter essa autoconsciência emocional? Entendendo qual é o gatilho, ou seja, o estímulo, que leva você a ter um determinado tipo de emoção, talvez aqui a ansiedade, que faz com que você tenha um comportamento específico. No momento que você entende o funcionamento dessa tríade, você vai adquirindo, com o passar do tempo, mais autoconsciência emocional. E aqui não tem regra mágica. Sim,
autoobservação, muita autoobservação. Se você pega ao final de uma semana e começa justamente a fazer esse exercício de entender qual é o estímulo, qual é o gatilho, qual é a emoção que esse gatilho traz e qual é o comportamento, você tem o quê? Um padrão. E a partir desse padrão, você tem a oportunidade de gerenciar, sim, essa emoção. Então, no momento que você entende que o seu padrão, daqui a pouco, de funcionamento frente a uma tomada de decisão imediatista é a ansiedade, você pode sim utilizar lá da sua mochilinha, usar a sua estratégia de enfrentamento e gerenciar para que você possa mudar o padrão, muitas vezes imediatista, com tomadas de decisões ineficazes, para um novo padrão, onde a sua tomada de decisão vira eficiente. Então, a chave disso tudo é a autoconsciência emocional. Quando a gente passa a entender que para gerenciar algo eu preciso sim saber o que eu estou gerenciando, e para isso é a chave de eu ter uma vida mais leve e um relacionamento mais saudável com o estresse, eu passo a entender que sim, eu não sou refém dessas emoções. E como eu sempre digo, é normal sentir estresse, não é normal viver estressada. Até a próxima. Tchau! Olá, sejam bem-vindos ao quadro Casa de Viver. O meu nome é Gabriela Vieira, eu sou designer de interiores. Estou aqui representando o nosso querido escritório Vieira Ravadelli. A minha fiel escudeira não está presente aqui hoje, a Mi Ravadelli, mas é por um bom motivo. Ela está estudando, aplicada aí nos seus estudos. Mi, um beijo para ti. Bom, e hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô colorida, gente. Vim colorida em homenagem à nossa querida convidada, Doris Antunes. Querida, muito obrigada pela tua presença, por estar aqui conosco, colorindo o nosso programa, né? Vamos falar sobre cor, ela manja tudo. A Doris, gente, é especialista em análise de cores. Vejam que não é pouca coisa, né? Ela é consultora de imagem, manja tudo da área. Doris, querida, te apresenta, conta pra gente sobre ti, sobre o teu estúdio lindo, sobre a tua trajetória. Por favor, fica à vontade. Olá! Estou muito feliz com o convite, né? E mais ainda saber que tu tá toda colorida por minha causa. Sim! Isso aí é um dos motivadores do meu trabalho. A gente vê a transformação nas pessoas e o que a gente pode causar, né? Com certeza. Eu sou consultora de imagem, né? Eu sou formada desde 2016. Eu fiz meu curso em Nova York, no Image Research Center. E desde então eu venho fazendo vários cursos, né? Tanto aqui no estado quanto fora, né? Que a gente sempre tem que estar em busca, né, do conhecimento, né? Hoje eu tenho uma sala lá no Medplex Santana, então onde eu atendo aos meus clientes de uma forma mais privada, mais segura, sem interferência do meio, então é bem interessante lá o trabalho. Né? Não, e a cor, ela tem esse poder de transformar vidas, né? É muito bacana porque a cor, ela é considerada um dos elementos mais interessantes do planeta, né? Que coisa gostosa, né? Que é falar de cor e pra ti entrar na vida da pessoa e de fato assim transformar, né? Que bacana, Doris. É uma delícia isso, né? Imagino. E ver as pessoas nessa transformação, o quanto isso muda. É impressionante, né? Porque a cor, ela não tá só na roupa, né? Aqui a gente vai falar de cores para o ambiente, mas a cor tá no nosso olho, no nosso cabelo, na nossa pele, na comida. Então a cor é muito presente. E ela informa, né? Então, se entender essa informação, muda muito. O ambiente construído, ele pode de fato transformar, né, o nosso comportamento, a forma como a gente se porta, e a cor, ela tá junto aí nesses elementos, né, Doris? Então conta pra gente como que a cor realmente faz essa diferença nos nossos ambientes, nos nossos lares, né? Bom, se a gente vai para pensar, a gente fica 90% do nosso tempo dentro do ambiente fechado. Né? Então, o quanto é importante a gente estar dentro daquele ambiente, se sentir bem, confortável e ter sensações e passar sensações que a gente realmente quer sentir e quer passar. Né? Então, no momento que tu entende a psicologia das cores, entende o que cada cor comunica, isso passa a fazer uma diferença enorme.
Exato. Então, a cor, ela consegue aumentar os níveis de melatonina, fazendo com que que tu te sinta mais relaxada. A melatonina é o hormônio do sono. Então, é interessante buscar cores mais frias para ambientes onde tu precisa ter esse acolhimento ou um relaxamento, né? Até estimular o sono num quarto, né, de dormir. E também, dependendo da escolha da cor, eleva a serotonina. Então, onde tu vai comunicar mais, tu vai te sentir mais dinâmico. Mais produtivo, né? Com certeza. Então, assim, tu coloca num escritório cores que pode estimular o contrário, aquilo que tu quer informar, tu complica o teu dia inteiro. Exato. Né? Então, a importância da cor tá nisso, entendeu? Exato. É tu entender o que ela comunica e usar ela a teu favor. Exato. Eu sempre digo que a cor, tudo na vida, até a nossa roupa, é uma via de mão dupla. Assim como tu enxerga e sente a comunicação da outra pessoa, tu também está comunicando. E a pessoa também sente a mesma informação. Né? É tu chegar num ambiente e olhar e dizer, nossa, que ambiente acolhedor. Que gostoso, me senti bem né? aqui. Ou aquele que tu senta e nem te mexe, porque... Tá congelada, né? Com aquelas cores mais frias, mais sérias. Exatamente. E engraçado que a percepção da cor, ela tá muito além, né, das nossas questões, assim, pessoais, culturais, né? A gente vai lá na época dos caçadores, coletores, onde a gente precisava diferenciar a cor do alimento para entender se ele era comestível ou não, né? Ou se... Uma defesa, né? Exato, uma questão de sobrevivência, né? Ou se o céu, ele tava cinza, como é que, né, tá uma tempestade, preciso me abrigar, preciso me proteger. Então, ela vai muito além, né, Doris? A informação da cor. Exatamente, que interessante. E o uso correto das cores, o que ela pode nos proporcionar? O que ela nos traz, assim, de benefício? Conta pra gente, Doris. Buscando o tópico que tu levou aí com relação à neurociência, a cor, ela é percebida através do cérebro límbico. O que quer dizer isso? É o emocional. Exato. A cor, ela é sentida. Né? Então, no momento que tu passa a usar a cor a teu favor, tu melhora o teu ânimo, tu melhora o teu trabalho, tu rende mais. Né? Pessoas que são vestidas sempre com as mesmas cores estão comunicando sempre a mesma informação. Exato. Entendeu? E no momento que tu vai montar uma casa e que tu vai escolher que cor na parede, que cor que eu vou botar no sofá, isso tudo ela vai fazer diferença, porque a cor, ela pode aumentar um espaço pequeno, ela pode não deixar tão claro um ambiente que é muito iluminado, muita entrada de sol, tu pode suavizar, porque senão traz desconforto pra gente. Exato. E a cor também, tu pode dar destaque numa parede e não precisa trazer para tudo, né? Exato. E o excesso de cor perturba. Exato, Cor muito saturada que incomoda. Com certeza. E o ambiente acromático também incomoda, fica sem graça. Com certeza. Então é um mix de situações que a gente consegue trazer a nosso favor, a nosso benefício, usando a cor certa no lugar certo. Exato. Olharmos com mais atenção para essa questão que é a cor, né? De fato, ela comunica, ela nos traz benefícios ou não, né? Sim, ou acaba prejudicando, né? Exato. Vamos cuidar mais, olhar com mais atenção para nossas cores, né? Doris, querida, muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco. A gente sabe que a vida é tão corrida, né? Mas ela tem que ser colorida, né, minha gente? Por favor, coloque um pouquinho de cor. Eu sempre digo que eu fico muito feliz quando eu abro um guarda-roupa e vejo, nossa, como tem cor. Exato. Tem muita informação. E ver um ambiente colorido, ela é muito gostoso também, né? Que bom tu ver pontos coloridos, o cuidado, né? Assim como nós tivemos aqui com o nosso cenário, as nossas convidadas normalmente vêm coloridas, né? Trouxemos pontos de cor, então abusem da cor. Eu agradeço demais, assim, a tua presença. Muito obrigada de verdade, de coração, por estar aqui dividindo o teu conhecimento, né, com a gente. Pessoal, obrigada pela presença de vocês e desejamos, né, até o próximo programa e desejamos a vocês, então, um dia bem colorido e inspirador. Assim seja. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa Confraria do Batom. Muito obrigada pela tua audiência e nos vemos no próximo sábado.